I've learned to slam on the brake before I even turn the key, before I make the mistake. De São Paulo, que é Rafael Nogueira, e hoje o Musicalcast está começando a fazer caridade, vai começar doando Letícia Sagese pro mundo dos musicais. Beijo, Letícia, até mais. Gente, vocês estão vendo o bullying que eu sofro nessa equipe, né? Nossa. Tipo, pode ficar, um dos musicais fica com ela, pelo amor de Deus. Olha, o bullying que eu sofro não é pouco. Eu não vim pra pouca coisa nesse mundo. De São Paulo, aqui é a Letícia Sagesse, e eu tô me sentindo a própria Hannah Montana, né? No melhor dos dois mundos. Olha, ui. Gostei. De São Paulo, na verdade, de Itanhaém, temporariamente. Aqui é Priscila Ribeiro e eu aceito a Letícia de doação. Se quiser, pode vir. Aqui, ó, meu coração é da Pri desde a época do Mudança de Hábito. É nóis. Olha só. A gente vai ficar fazendo uma ponte com a Letícia, tipo, um tempo no mundo dos musicais e um tempo no Musicalcast. Prova o quanto que eu sou amada. Aceito. Obrigada, super versátil Pri. ela, super versátil. De São Bernardo do Campo, eu sou Rodrigo Cavalheiro e eu também aceito a Letícia no mundo dos musicais. Olha. Meu Deus, quanto amor! Eu não aguento! Mas por que eu fui falar isso? Por que eu fui falar isso? Perdeu. Vocês são uns queridos. E da terra de Osasco, aqui é Igor Valentini e Letícia. Você já pode passar no nosso RH, tá bom? Está contratadíssima. Musicalcast, I'm so sorry, but... Ai, gente, assim eu não aguento. Nossa, eu estou me sentindo muito importante, porque enquanto alguns não me querem, outros me amam. Meu Deus, um beijo pro meu Gente, olha o que vocês fizeram com ela. Olha o que vocês fizeram com ela. Não façam mais isso, pelo amor de Deus. Eu sou mais luz que a própria Glinda. Eu brilho muito mais. Mas bora lá, então seja bem-vindo ao episódio super especial do Musicalcast, o primeiro podcast de teatro musical do Brasil, pra você que é informação ali na superfície. E hoje é um episódio, igual eu falei, especial, porque a gente tá aqui com o pessoal do mundo dos musicais aí. Sejam bem-vindos! Mas antes da gente entrar realmente no episódio, eu quero que a Letícia, você dá aqueles recadinhos? Olha, eu vou tentar fazer jus à Lene, porque, né, o negócio aqui é punk. Mas vamos lá. Pra quem não sabe, a gente tem um Catarse, que é um projeto de assinatura que que financia a nossa criação de conteúdo. E assim a gente pode comprar equipamento melhor, produzir mais, melhor conteúdo, enfim, tem mais um gostinho especial, né? Fica assim mais bonitinho. E se você gosta do nosso trabalho, não custa nada dar uma olhadinha lá no catarse.me/musicalcast e você pode apoiar a gente com qualquer valor mensal. A partir de R$10 tem recompensa, novidades exclusivas, coisas do tipo. E você também pode sugerir uma pauta que você queira que a gente grave, participar de uma gravação, anunciar o produto, serviço, enfim. E a gente quer... tudo lá. Exato. E a gente quer agradecer a todos os assinantes. Muito, 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 muito obrigado por apoiar o nosso trabalho. E em especial ao Gabriel Sotero, a Gabriel Fanai, a Verônica Oliveira e o Marco Tiné. Aê, obrigado vocês. Obrigado a todos os beijo, assinantes seus também. lindos. Beijos. Obrigada. E dê uma olhadinha lá no Catarse, por favor. Mas é isso. Bora voltar pro nosso episódio, já que temos aqui, né, companhias especiais. E eu quero só um pouquinho antes, só pra, novamente, né, pra gente falar, a gente tá então aqui com a Priscila, se eu não me engano, mas a Priscila, você que começou com o mundo dos musicais, é isso, né? Isso. O mundo dos musicais foi uma ideia minha, né? E lógico que acabou virando um projeto de todos nós, né? De toda a equipe, mas assim, eu costumo dizer que eu sou a fundadora, né? Tipo, eu que tive a ideia e fui agregando as pessoas e eu meio que tomo conta de tudo, assim, sabe? Meio que a CEO. A CEO. É isso que eu ia falar, a Pri é a própria CEO. Pri é a nossa patroa. Igual a Letícia me chama aqui no Musicalcast de chefinho, né? Eu sempre chamo. Gente, vocês têm que ver as mensagens fofas que eu troco com o Rafael, tipo, chefe, pode fazer isso. Chefinho, chefe. É bem isso mesmo. Mas, no caso, Priscila, tipo, qual que foi o ponto, assim, que você falou, quero, sei lá, falar de musicais na internet? Qual foi o ponto inicial? Eu comecei
a me interessar por teatro musical, diferente de muitas pessoas que começaram porque queriam fazer teatro musical, eu comecei mais como fã mesmo, tipo, eu gostava de assistir. Eu acho que eu nunca tive a pretensão, nunca tive a esperança de um dia fazer teatro musical. Eu sempre me vi muito mais como espectadora, né? Como plateia. Uhum. E aí eu comecei fazendo fã-clube, né? Primeiro fã-clube que eu tive foi do Bruno Sigrist, que na época eu nem sabia que era teatro musical. Ele que Por causa dele que eu conheci o teatro musical, né? Eu era fã dele, depois, por ele fazer teatro musical, eu conheci o teatro musical. Olha só. E aí depois eu comecei a assistir, né, acompanhar os musicais que ele fazia, e um dos musicais foi o Mudança de Hábito, que foi... antes disso, né, no Rock in Rio eu já conhecia outras pessoas que eram fãs também, e depois no Mudança de Hábito mais ainda, e aí depois veio o Wicked. E aí no Wicked o Bruno não fazia, mas era o musical preferido dele na época, né? Ah, sim. E eu conheci o Wicked por causa do Bruno também. E aí eu acabei... E a gente tinha aquela expectativa de que ele ia entrar pro elenco. Na verdade a gente chegou a passar nas audições, mas acabou não entrando pro elenco, né? Definitivamente. Uhum. Só que aí eu já tinha me apegado no musical, comecei a fazer um fã-clube de Wicked, né? Acho que foi o primeiro musical que eu gostei que o Bruno não fazia. E aí... a gente teve toda aquela história da Wicked Family, né? Que, inclusive, não sei se você sabe, mas a Wicked Family também foi uma fundação minha. Olha só, isso eu não sabia. Isso eu sabia. Isso eu não sabia. É que assim, começou com o Instagram, que era FC Wicked Brasil. E daquele Instagram, a gente fez um grupo no WhatsApp, e o grupo do WhatsApp chamava Wicked Family. E aí eu divulguei naquele Instagram, gente, quem quiser entrar nesse grupo aqui, e aí um monte de gente entrou. Tipo, era uma família bem forte, né? Era uma família bem forte. De um dia pro outro... De um dia pro outro entrou mais de 100 pessoas, assim, no grupo. Foi uma coisa muito doida. E aí... virou aquilo lá que vocês já sabem, né? Que todo mundo que é fã acompanhou o Wicked Family, quer dizer, acompanhou os musicais nos últimos anos, sabe o que foi a Wicked Family. Chegou um ponto que eu perdi o controle, sabe? Eu perdi completamente e eu nem quis também. Chegou uma hora que eu falei, quer saber? Eu não quero mais. Eu fiquei meio que... eu fiquei assistindo de longe, vendo que o negócio ia virando, sabe? É que naquela época foi uma loucura do Wicked, naquela época. Mas eu acho que foi uma loucura já até meio saudável, até porque assim, a galera se juntou pra... É verdade. Legal. Foi bem Você falou fofo. uma palavra... você falou uma palavra que eu acho que é certa. Foi bastante saudável. Eu lembro dessa época do Wicked Family. Eu cheguei a entrar nesse grupo de WhatsApp em Pri. A gente ainda nem se conhecia. Mas eu não conseguia acompanhar, porque era uma loucura de mensagem. Era muita coisa. E aí eu sempre trabalhei, estudei, sabe? E aí mais ainda aquele grupo tocando toda hora. Ai, não, tchau. Não consegui. Ai. Mas realmente, era um grupinho muito saudável. E assim, o que eu fazia nesse Instagram? Eu basicamente segui todo mundo do elenco. E tudo que eles postavam, que era relacionado ao Wicked, então foto lá nos bastidores, ou foto de cena, qualquer coisa que eles postavam relacionada ao Wicked, eu repostava nesse Instagram. Então, basicamente, me seguir era seguir todo o elenco, só que sem a parte da vida pessoal deles, só a parte de Wicked. Era só isso. Falando assim, parece uma coisa boba. Mas tinha muita gente que não tinha tempo, sei lá... Não tinha interesse, talvez, em seguir todos. E aí me seguiam e achavam que eu criava um monte de conteúdo. Eu não criava nada, eu praticamente repostava. E aí, foi passando o tempo, né? E aí, a gente começou a ter os negócios das sessões populares. Aí eu comecei a divulgar as sessões populares. Aí recebi ameaça de morte, porque eu não tava divulgando a sessão popular na hora certa. Quando as pessoas iam comprar, não tinha mais ingresso. Nossa, eu lembro desse rolê quando você contou recebi ameaça gente. real, eu fiz até um boletim de ocorrência. Ela ficou apavorada. Eu lembro que ela chegou pra gente, pra essa galera que era fãzinha do Mudança de Hábito, que a gente tem um grupo ainda, que a gente se conheceu lá. Ela chegou, gente, meu Deus do céu, tô me ameaçando de morte. Eu vou ter que ir na polícia. Nossa. Foi real. Era um grupo bem apaixonado. Os fãs de... Agora eu retiro da questão dos fãs saudáveis agora. Tinha um outro que era meio... E aí, mas sempre tem um que estraga, sempre tem uma pessoa que estraga. Sempre. E aí, quando eu tava pra acabar, assim, quando tava, sei lá, no meio do ano, eu pensei, caramba, vai acabar o Wicked, né? E aí, tipo, tudo isso que eu fiz, reuni esse grupo de gente, tudo que foi o Wicked Family, eu falei, gente, vai acabar. E vai acabar. Porque o musical vai acabar e eu
falei, eu queria fazer alguma coisa, continuar fazendo alguma coisa, porque eu sentia que, de certa forma, eu tava ajudando a divulgar o musical, enfim, né? Lógico que não se compara com o trabalho do marketing lá da T4F, mas, né, eu tava fazendo tinha uma contribuição lá, né? Reunindo os fãs e tal. E aí eu falei, cara, eu queria poder fazer isso por outros musicais também, né? E a gente já tinha conversado até antes, na época do Mudança de Hábitos, a gente já tinha falado sobre essa vontade nossa de ter um blog, alguma coisa assim pra falar sobre os musicais. Aí eu peguei e falei assim, eu vou fazer um blog, um site, tipo como se fosse uma Wicked Family, só que não só de Wicked, de todos os musicais, que eu divulgue tudo que eu puder, souber sobre os musicais. E às vezes a gente fica, por a gente já tá assistindo muitas vezes, então a gente pega umas manhas, assim, sabe? Que o público, às vezes, o resto do público não consegue pegar. Tipo, por exemplo, saber sobre sessão popular, essas coisas assim que eu percebi que as pessoas não sabiam, sabe? A gente sabia porque a gente tava lá toda vez, a gente era rato de musicais. Mas o resto do público não. Então eu pensei, eu posso fazer essa ponte, sabe? Pegar isso que eu consigo ter acesso, né? Consigo pescar as informações que eu consigo pegar e divulgar. E talvez, quem sabe, produzir outro tipo de conteúdo, fazer entrevistas, essas coisas assim. Sim. Aí eu falei com o Lucas inicialmente, né? Que foi... isso que eu ia perguntar. Quem que você chamou logo na sequência foi o Lucas, então? O primeiro que eu chamei foi o Lucas, né? Falei, Lucas, bora, vamos fazer? O que você acha? Ele adorou a ideia. Aí, vamos fazer. E depois a gente foi chegando nas outras pessoas. O Igor, o Rodrigo, o Pedro. E chegamos na equipe que a gente tem hoje. Quem que tá na equipe hoje em dia? Quem que são as pessoas da equipe? Sou eu, Lucas. A minha irmã, a Débora, no começo também ajudava bastante. Agora ela tá meio que como uma estagiária. É uma freelancer, assim. De vez em quando ela faz algumas coisas. O Pedro Torrezan. O Pedro Torrezan e o Madison. Essas são as pessoas. Okay. E o Vitor Miranda, esqueci do Vitor. Tá. Mas aí, como que vocês fazem? Por exemplo, no caso igual o Igor e o Rodrigo que estão aqui, né? Vocês têm cada um, tipo, alguma coisa que vocês fazem especificamente, ou todo mundo faz um pouco, todo mundo faz tudo? Vocês separam o que é o trabalho de cada um? Como que funciona pra vocês essa organização? Olha, eu acho assim, que a gente não tem uma definição de tarefas muito bem definida, né? Cada um tem uma familiaridade com algum lado, até porque acho que de nós, ninguém tem uma formação em jornalismo, né, Pri? É todo mundo ali fã que escreve pra fã por amor ao teatro musical. Sim. Então, que nem... eu tenho mais facilidade em falar com as pessoas, em fazer as entrevistas, os vídeos, então a gente vai lá e grava. O Rô escreve super bem, ele redige um texto... que os nossos posts mais lidos do site até hoje são todos dele, que nossa, ele faz cada matéria de musicais que você lê e fala, caramba, eu não sabia disso, e graças à matéria do Rodrigo a gente fica sabendo, inclusive a gente da equipe, né? O Lucas edita, que ele manja muito de edição. O Pedrinho é o nosso editor de arte, né? Ele faz todas as artes oficiais do mundo dos musicais, que aí sim é a área dele também, que ele é ator, mas também é designer. O Pedro é um artista nato. O Madison também adora escrever e falar. O Madison tem propriedade pra falar de musical. A gente fala que ele é o nosso nerdzinho de musicais, né? É a nossa enciclopédia. Ele sabe tudo, principalmente de Broadway. Eu achava sensacional. Eu achava sensacional um quadro que o Madison fazia falando sobre o box office dos musicais na Broadway. Sim, era muito legal, porque a gente aprendia umas coisas assim... Nossa, você nunca imaginava que o musical X tava com, sei lá, 70% de público. Você achava, nossa, era um puta sucesso, e na realidade não era. Era um flop bem grande. Exatamente, o Maito contava tudo, esse quadro bombava. Acho que ele fazia toda sexta, né, que é quando a Broadway divulga esses números, e ele fazia, ele não só repostava, né, mas ele fazia uma leitura comentada ali da coisa. E era muito interessante, porque a galera queria mesmo saber, sabe, dos flops da Broadway e como que tava indo. E vocês já estão no mundo dos musicais o quê? Vai fazer já 5 anos ou já fez 5 anos? A gente faz 5 anos em fevereiro do ano que vem.
Isso. Passa rápido o tempo, né? Pois é, menino. Eu tava comentando isso com o Igor hoje, que a gente foi comentar, eu falei, não, porque você entrou, porque eu entrei depois que vocês, não sei o que lá. Ele, não, amigo, você entrou antes de mim. Eu, nossa. Aí eu fui ver e eu tô desde, sei lá, maio de 2017. Aí eu fui ver que, nossa... comecinho. Sim, então, aí eu fui ver, nossa, mas já faz tudo isso de tempo. Sim. Tipo, passa muito rápido. E, tipo, igual mesmo o Musical Cast, a gente vai fazer 7 anos em maio. Então, assim, tipo, parece que a gente começou, sei lá, 3 anos atrás, mas já é um bom tempo, 7 anos. E cá pra nós, né? Teve esses 2 anos aí que a gente ficou, né, aos trancos e barrancos de pandemia. 2 anos não, 1 ano e meio, né? A gente também. Mas é que a gente segurou pelos episódios, né? Mas assim, as coisas que nem eu e o Rafa, a gente tinha combinado de algumas vezes de fazer, e a gente fazia live em coletiva, e o pessoal ficava, não, mas mostra tal coisa, mostra coisa. E a gente lá no escuro do teatro, gente, não pode mostrar tal coisa, gente, não pode fazer isso. E aí isso a gente sentiu bastante falta. Agora, porque, né, gente, que dificuldade. Tem nem palavra. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta pra vocês. Agora que vocês já vão fazer 5 anos, né, agora ano que vem. Como vocês se veem no meio disso tudo dos musicais aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, que é onde que a gente tá, né, mais próximo. Como vocês veem, tipo, um meio? Tipo, como que vocês se sentem agora? Porque, assim, querendo ou não, tipo, o mundo dos musicais é um site, um portal, grande. Um veículo grande, importante principalmente pra São Paulo. Então, como que vocês se enxergam no meio disso tudo? Olha, é muito doido. Às vezes eu paro pra pensar sobre isso. Bate aquela síndrome da impostora, eu penso assim, gente, eu não sou ninguém, sabe? Tipo, eu sou uma professora e eu criei um dos sites que, às vezes, eu fico sabendo de comentários, assim, por exemplo, teve uma vez que o meu tio foi não lembro exatamente o que era um evento em São Paulo, e ele conheceu um cara que trabalhava nos backstage lá do Fantasma da Ópera. Eu também não sei o que o cara fazia lá no backstage, mas sei que ele trabalhava lá. E aí ele comentou, né, tipo, você trabalha no Fantasma da Ópera? Eu tenho uma sobrinha que tem um blog sobre musicais. Aí ele falou, qual que é o nome? Aí ele falou, é Mundo dos Musicais. Aí o cara, o quê? Você conhece a dona do Mundo dos Musicais? Minha sobrinha. Nossa, eu adoro aquele site. Nossa, eles são muito bons. Eu não faço ideia de quem é esse cara, entendeu? Mas entendeu? Aí eu fiquei pensando, caramba, até que a gente é importante, sabe? E às vezes é meio doido pensar isso, que a gente começou, assim, meio sem pretensão de ser nada, sabe? Tipo, a nossa ideia era divulgar pra aqueles fãs ali, pra aquelas meia dúzia que eu conhecia da Wicked Family ali, né? E pensei, vai ficar nisso aqui, mas o negócio foi crescendo de um jeito que às vezes eu fico, né? E, assim, esse nicho é um nicho bem restrito, né? Então, sim. De repente a gente se viu numa posição que eu nem não imaginava que a gente ia chegar, né, dentro desse nicho, de conseguir ter, assim, de ser referência. Lembro uma vez que saiu uma matéria, que a gente fez uma matéria sobre um pessoal que tava fazendo musicais lá em Recife. E aí, a menina chegou pra gente e falou assim, gente, pelo amor de Deus, ontem vocês postaram sobre a Laura Lobo, hoje vocês postaram sobre mim. Meu Deus, eu saí no mundo dos musicais. Sabe, tipo, eu falei, calma, gente, a gente é normal, tipo, a gente nem é ninguém, sabe? Mas ao mesmo tempo... às vezes rola essas coisas mesmo. Mas ao mesmo tempo, eu vejo, pelo menos, a gente como... talvez por ser um nicho que tem muito carente, né, de pessoas que trabalhem com isso... a gente conseguiu ocupar esse lugar, assim, quase que top 10, assim, dos maiores portais de teatro musical. Top 5, talvez, né? Com certeza. Nem é top 10, eu acho que top 5, até um pouquinho menos. E é louco como o nosso Instagram cresceu, né, Pri? Rô, porque a gente começou e de repente, hoje a gente tá com 26k lá, né, 26.2 eu acho. E tipo, em 5 anos, e isso é coisa, né, que gente aí luta muito pra conseguir. Eu lembro quando a gente conseguiu o Arrasta Pra Cima, lembra, Pri? Como a gente ficou tão feliz o Arrasta Pra Cima. Nossa, e de repente a gente agora é com 26k, então rápido, assim.
Enquanto... Quando a gente chegou em 10 mil, foi uma festa. Nossa, Não, foi... eu também, tipo, os 10 mil do Musical Cast, eu lembro que eu e a Lene e o Alexandre, a gente, assim, online, todos falando, a gente pulando, comemorando, porque a gente tava muito feliz, porque foi muito difícil conseguir 10 mil, né? E é muito importante, né? Em questão de Instagram é importante, né? Então, é legal essas coisas, é muito bacana. É verdade. E, Rodrigo, você pode falar um pouquinho também. Não, então... Como você vê tudo isso. Bate até uma certa responsabilidade de ver quão grande a gente chegou, a gente já é. Até você falando assim, às vezes parece que a gente tá fazendo só por hobby, só pra, sei lá, que a gente tá fazendo só pra acompanhar os musicais, mas bate uma certa responsabilidade que a gente tem. De até, pensa, uma produção, é que nem vocês falaram dos números do Instagram, eu fui ver aqui, tem produções inteiras que não chegam em 20 mil seguidores no Instagram. Sim. E aí dá até, e também o que a Pri falou da síndrome do impostor, porque às vezes você tá falando com uma pessoa, não, porque eu escrevo para um dos musicais. Para mim, eu tô aqui no meu quarto, eu sento aqui na minha mesa e eu escrevo uma matéria sobre um musical. E para mim é isso. E aí você fala para uma pessoa, não, porque eu escrevo para um dos musicais. E a pessoa, não, porque não sei o que lá, eu adoro o mundo dos musicais, não sei o que lá. E, mas eu entendo. Eu lembro uma coisa, deixa eu contar essa história. A primeira vez que eu fui parado na rua, porque me reconheceram do mundo dos musicais, gente. Olha. Muito famoso. Aquele dia eu me senti, olha, com todo respeito, mas eu me senti. Eu tava lá do Shopping JK, passando ali, né, indo ali pro Teatro Santander. Acho que alguém tava saindo do teatro e me encontrou. Aí eu tava lá andando, né, no meio do corredor do JK, né, no meio da Prada, Chanel, eu lá, né, todo pimpão, não sei o que, e de repente um menino, você não é o menino do mundo dos musicais? Aí eu, sim, sou eu! Ai, eu tirar uma foto com você, não sei o quê. Aí eu falei, vamos, quer que eu tire, sabe? Tipo, todo emocionado. Não, mas uma coisa que é divertido, igual vocês contando isso, mas assim, é porque vocês usam até, eu acho que mais a imagem de vocês, de rosto mais, porque vocês tinham os vídeos e tudo mais, bastidores, então vocês apareciam muito mais do que nós, porque aqui nós, o Musicalcast é mais a nossa voz, né? Uhum. E é muito bizarro quando, por exemplo, a gente tá conversando, tipo, sentado num teatro e alguém reconhece a nossa voz. E aí fala, isso já aconteceu comigo, de reconhecerem a voz e falar, meu Deus, você é do Musicalcast! Sim. Já aconteceu várias, tanto aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, quando tipo na estreia do Cor Púrpura, que eu tava lá conversando e tudo mais, a menina reconheceu pela voz, sabia? Eu falei, meu Deus, não acredito! Assim? Caramba, Rafa, que legal! Tipo, as pessoas escutam mesmo, gente, então é verdade. Mas foi assim que eu conheci o Rafael, juro pra vocês. Quando eu conheci pela o Rafael... voz? Foi pela voz. A gente tava num teatro, o Rafael quase pisou em mim. Porque eu estava sentada no chão. Foi lá no Frecaneca, eu tava exausta. Eu tava sentada no chão, o Rafael passou e eu ouvi a voz dele. Eu falei, caramba, eu conheço essa voz. Aí que eu olhei e falei, você é do Musicalcast. Eu fiz exatamente isso. Você é o Rafael do Musicalcast. Aí ele quase pisou em mim, porque ele levou um susto comigo. E foi isso. É que eu queria pisar mesmo, Hoje eu sei a real intenção, mas na época ele ficou todo... Deus, nossa, me reconheceram, meu Deus. Oi, tudo bem? Sim. É muito louco. Mas isso é tão feliz. Tanto por parte dos fãs... desculpa, Rafa, pode falar. Não, eu ia falar que até uma coisa legal, porque eu tava comentando antes da gente começar a nossa gravação, e foi aquela vez que eu te vi, eu acho que pra mim que era na Escola do Rock, você foi fazer uma entrevista dos bastidores, quando as crianças te viram, todo mundo foi correndo, gritando pra te abraçar e te ver e tudo mais. Isso é uma coisa muito legal, porque assim, a gente começa a fazer uma coisa pelo amor pelos musicais, mas a gente acaba atingindo muito mais pessoas que a gente imaginaria, né? Então isso que é muito legal. E tanto fãs, né, assim, né, o pessoal que acompanha a gente, fã não, né, não é fã, é os seguidores mesmo, os leitores. Seguidor, sim. E também as produções, sabe, quando a produção lembra da gente, convida a gente fala, poxa, olha só, a gente realmente, né, tá fazendo um trabalho legal, porque a produção, que nem... Quando a Megan Picherno veio pro Brasil, vocês lembram, né, meninos? Pri-Rô? Sim. A produção dela, a assessoria dela entrou em contato com a gente pra fechar uma pauta. Né? A Megan Picherno é a que tá fazendo a Christine agora na Broadway, né? Ela tava fazendo quando fechou e acho que ela vai voltar agora quando a Broadway reabrir.
Que ela tava no Love Never Dies, né, na época, e veio pro Brasil fazer um concerto, né, no Teatro Municipal. E eles entraram em contato com a gente que intermediou o encontro dela com as Christines aqui do Brasil, né, a Júlia Nadruzzi e a Lina Mendes, com a T4F. Mas, tipo, eles vieram pra gente, e isso foi uma das coisas que eu fiquei mais maravilhado, assim, sabe, que aconteceu na vida do mundo dos musicais, assim. Queria perguntar, quem fez de vocês a entrevista com o Dave Malloy? Foi o Lucas e um outro menino que ele veio... Uma participação especial, vai. Eu não quero falar o nome dele que eu vou errar. Mas ele era super fã do... Acho que ele era super fã de Cometa desde lá da Broadway, e aí quando veio o Lucas chamou ele pra fazer entrevista. Não, é porque é uma coisa que eu fiquei admirado na época, porque assim, é uma coisa que eu não tenho coragem de fazer, porque eu acho que assim... Eu não sei, eu me sinto assim muito envergonhado, às vezes, até pra falar com algum artista que eu não tenho muito contato. Eu falei, gente, eu jamais faria uma entrevista em inglês, ainda que eu sou professor de inglês, mas jamais faria uma entrevista em inglês com uma pessoa que eu admiro, sabe? Até às vezes eu penso da gente fazer episódios com o pessoal tipo, lá de fora da Broadway, porque tem um monte de gente, se você convidar, eles vão querer participar. Mas eu não consigo ter essa coragem, eu não consigo ter. Eu te entendo completamente, porque eu também não consigo. Até os atores aqui do Brasil, então, o Igor até já sabe que se for pra aparecer em vídeo, não conte comigo. Mas foi exatamente por isso que eu convidei o Igor. Quando eu conheci o Igor, eu não lembro exatamente quando foi, mas eu lembro do dia que eu fiz o convite. Era no Dia dos Musicais. E a gente conversando, assim, eu falei, nossa, eu percebi que ele tinha um jeito, sabe, pra conversar com as pessoas, puxava assunto e não deixava a conversa morrer, sabe? Eu falei, nossa, esse menino... A tagarela, sabe? Ele tem um talento, assim, e ele é muito simpático. Não, eu falei, caramba, ele é muito simpático, ele fala bem e ele gosta de musicais. Eu falei, a gente precisa de alguém assim pra ser nosso repórter, porque eu queria ter isso, né? Você falou que vocês não aparecem muito, e eu sempre quis investir nisso de aparecer, porque eu sei que as pessoas são muito visuais, né? Então, só que eu também não tinha, eu estou tímida pra caramba. E aí eu falei, eu preciso de alguém que tenha mais esse jogo de cintura, que você gosta de aparecer, que fale bem e que goste de musicais. E aí o Igor, tipo, reuniu todas essas qualidades. Falei, Igor, você é nosso repórter, já era. E ele adorou, deu super certo, se deu super bem nesse cargo. Só faltou eu falar inglês mesmo, né? Voltando ao assunto lá da gringa, o Rô é o nosso intérprete, porque ele faz a pergunta em inglês e eu só fico lá no vídeo fazendo carão, tipo, E é isso que vai pro ar, mas é o Rô que fez a pergunta, e ele que vai intermediando e eu só lá, Só pra fazer uma pergunta, qual a idade que vocês têm agora? Eu tô com 32. 32, o Igor? Eu tenho 24. Ah, Igor é muito novinho. O Igor é um bebê. Eu tô com 27. 27, também é novinho. Eu e a Pri que estamos aqui na casa dos 30. Eu sou mais velha. Mas eu tô perguntando em relação à idade, porque a gente, até ultimamente, a gente fez um episódio sobre a diferença, né, das gerações, né, porque depois que apareceu o lance lá do cringe, né, e tudo mais. Eu ouvi esse episódio. Ai, eu sou fã do Musicalcast. Porque no meio dos musicais é uma coisa meio gritante em questão das gerações, né? Porque uma geração gosta de uma coisa, uma geração gosta da outra. E assim, a geração do Musicalcast é uma geração tudo basicamente de tiozão, né? Porque eu tô com quase 40, o Alexandre também tá quase nessa idade. Então, tipo, é uma galera mais velha. E tem poucos novos, que é o caso da Letícia e o Júlio, né? Que são os mais novinhos. Que a gente é zoado completamente por essa equipe, porque, vocês são mais novos e não sei o quê. Mas, gente, a gente tem um gosto que a gente aprendeu a gostar. O Júlio me ensinou bastante coisa, o próprio Rafa também me ensinou bastante coisa. Então a gente tem um gosto meio diferente, assim, pra nossa idade. Não, mas o meu ponto que eu quero chegar aqui é a questão assim, como que é o público de vocês? Como vocês agora veem o público de vocês? Mais ou menos qual que é a faixa etária? Porque assim, eu percebo que assim, a galera que curte vocês é realmente dos mais novos. A minha impressão tá certa mesmo? Como que é? Eu também já percebi isso. Sim. A gente tem, assim, na verdade, se você olhar nas nossas estatísticas lá do Instagram, você vai ver que a gente tem bastante seguidor com mais de 30. Só que as pessoas que mais interagem com a gente
são os mais novos, né? Que mandam mensagem, que comentam nos nossos posts, são os mais novos. Sim. Mas a gente tem também um público mais velho, assim, não mais velho, né? Mas, tipo, na faixa dos 30 e poucos, assim, a gente tem também bastante gente que acompanha nessa idade. E sabe, tem uma coisa que eu acho importante, que não é nem a idade, mas acho que é quando a pessoa ingressou nesse mundo dos musicais, sabe? Sim. Porque, por exemplo, eu me identifico muito, por exemplo, com o Musicalcast, com os gostos do Rafa, assim, das antigas, que eu assisto musical. Meu primeiro musical foi em 2002, quando eu assisti a Bela e a Fera. Então, tem essa galera, né? E eu já sou o contrário. Nosso... Eu já comecei a assistir musicais em 2013. Então eu sou a geração Wicked Family, literalmente. Então, mesmo sendo mais velha, entendeu? Eu sinto que é esse o público, essa galera mais do Wicked pra frente, sabe? Que começou a gostar a partir de 2016, vai. Eu não sei vocês, mas eu adoro me referenciar pelos musicais do Teatro Renault. Tipo, ai, que ano que foi? Sim. Que ano que foi? Tipo, ai, 2004. Ah, Chicago, tá bom. E assim, eu queria perguntar pra vocês, já que a gente tá falando desse negócio de vocês fazerem 5 anos e tal, e daqui 5 anos, o que vocês imaginam pra vocês? Nossa, vai estar viva aí no mundo dos musicais. Muitos planos, porque muitos planos. Eu falo isso porque todo tempo eu tô falando de desistir do Musicalcast. Ai, Sério, uma vez a cada semana o Rafael... Ai, gente, eu tô com vontade de desistir. Não faz isso. Não faz isso, não. Isso não faz isso mas porque você vai sentir falta e voltar. Ah, não, o Rodrigo pode falar. Não, porque ano passado, acho que foi um pouquinho depois que estourou a pandemia, eu tava aqui no meu quarto, eu falei, ai, quer saber? Não, gente, não dá, tchau. E eu saí do mundo dos musicais. Saí do grupo, fiquei quieto. Aí, esse ano no começo do ano eu cheguei. Falei, então, gente, posso ajudar? Vocês ainda me querem de volta? Aí o Rodrigo já era o próprio cão arrependido do Chaves. Exatamente. Volta tão arrependido. Mas o meu problema, assim, que eu sempre falo de desistir, né? Por isso que elas até brincam assim, que eu nem sei se o Musicalcast ainda dura mais 5 anos. Porque às vezes é muito difícil conciliar minha vida, porque assim, eu sou professor, eu tenho que, tipo, tiro basicamente meu sustento disso, então assim, eu não posso ficar parando muito pra ficar me dedicando 100% ao Musicalcast. E além disso, assim, daí tem que editar o Musicalcast, igual agora recentemente estava produzindo o Dom Pedro I, eu tenho também um trabalho de fotografia, tipo, tem outras coisas também, assim, e eu fico louco, eu falo, gente, tô cansado, não aguento mais. Eu te entendo. Não, faz total sentido isso. Isso é uma coisa, assim, bem complicada, que às vezes as pessoas não entendem muito, né, o público não entende muito. Eles falam, vocês podiam fazer isso, fazer aquilo, podiam gravar não sei quantos mil vídeos por semana. Falo, gente, eu adoraria gravar 50 vídeos por semana, um vídeo por dia, só que eu não consigo, não tenho tempo. Eu trabalho e então as pessoas chegam assim, eu queria trabalhar na equipe de vocês, eu sou formado em não sei o que, formado em não sei o que lá. Eu falo, que legal, poxa, parabéns, só que tipo, eu não tenho condição nenhuma de contratar ninguém. Entendeu? A gente trabalha... As pessoas acham que a gente vai pagar elas. As pessoas acham que a gente ganha muito dinheiro. A gente tá vivendo de catarse. Então, entendeu? E assim, quando eu comecei com o blog, eu tinha a intenção de transformar isso em, né, de uma coisa minimamente rentável, assim, que a gente não tivesse que gastar pra manter o blog, que o blog se autossustentasse, né? No começo foi bem difícil, agora a gente tá mais ou menos conseguindo, né, até porque a gente não paga o salário de ninguém, todo mundo é voluntário, mas se a gente tivesse que pagar salário, era impossível. Mas assim, a gente consegue pagar hospedagem, essas coisas assim, em e-mail personalizado, essas coisas assim que básicas, né, pra gente ter o blog no ar. Aceitamos patrocínios. Você perguntou sobre daqui a 5 anos, e isso é uma coisa que eu tô há bastante tempo pensando, né, como fazer o blog se tornar algo que dure, né, e a única forma que eu consigo pensar é transformar o blog numa empresa mesmo, transformar ele em alguma coisa que gere algum lucro, que eu possa abrir mão, não digo de todo o meu trabalho, que eu também sou professora, eu trabalho em 2 escolas, em 2 prefeituras. Não digo abrir mão de tudo, mas assim, abrir mão de uma das prefeituras e poder ficar com o outro período só cuidando do blog, sabe? Conseguir contratar alguém pra contratar um jornalista ou contratar um editor de vídeo. Porque esse também era um problema nosso. O Lucas fazia nossas edições de vídeo, só que ele trabalha com edição de vídeo. Então ele falou, gente, na minha folga,
eu continuo trabalhando, editando vídeo pra vocês. Então, assim, é muito cansativo pra ele. Eu trabalho, faço o dia inteiro escrevendo. Na minha folga eu vou escrever mais. Então, assim, é cansativo, sabe? Muito cansativo. Então e sem nenhum retorno financeiro, chega uma hora que bate um desânimo mesmo. Mas eu espero, tenho planos e estamos conversando, enfim, estamos planejando pra ver se a gente consegue entrar um pouquinho mais de dinheiro. Não digo assim, nossa, vou ficar milionária, mas pelo menos pra gente conseguir pra conseguir abrir mão de uma parte do meu dia, conseguir contratar uma ou outra pessoa, conseguir fazer alguma coisa assim. Eu sei que é difícil, porque é um negócio que ninguém faz, e quando ninguém faz, é muito difícil. Você tem que abrir uma porta, né? Tipo, como se você estivesse no meio de uma mata com um facão lá, cortando os matos pra abrir uma trilha. Sim. É difícil, eu sei disso. Mas eu acho que a gente pode ir de pouquinho em pouquinho. Sim. Aí eu dá vontade de te abraçar de pai, amiga, eu super te entendo, sabe? Mas é bom saber que a gente não tá isso. sozinho, que realmente todo mundo passa por isso, né? Que realmente, assim, dos sites de musical, é todo mundo por amor, né? Não tem dinheiro envolvido, não tem essa de... No máximo, a gente ganha uma cortesia e a gente já fica tão feliz quando ganha um par pra nossa equipe de 5 pessoas, né, por exemplo. Então imagina a guerra quando né? Tipo, quem vai assistir? Mas... Sim. E a gente fica muito feliz já quando isso acontece, porque realmente não tem dinheiro envolvido, então é por amor. Aí quando a gente consegue essas estratégias, porque ideias a gente tem, né? A gente já criou o Diário dos Musicais, que foi uma coisa muito legal, que deu certo. Os nossos musicais, Mundo dos Musicais Convida, que até hoje a gente recebe. Nossa, até hoje a gente recebe sugestão de tipo, por que vocês não fazem assim? Nesse espetáculo? Porque vamos fazer assim, não sei o quê. E realmente, tipo, vamos fazer, mas não é simples. Com pandemia, então, nossa. Aquilo era uma aglomeração, né? Não, eu cheguei aí quando vocês fizeram no Tic Tic Boom. Foi a nossa estreia. Foi perfeito. E foi assim, gente, eu fiquei admirada com a organização de vocês. Sério. Eu não tenho capacidade pra fazer aquilo, não. E, assim, eu nunca participei nenhum. Não, foi muito, muito bonitinho, assim, tudo muito organizado. E a gente chegava, tava na lista A, na lista B, e a gente ganhava pulseirinha de cor diferente, aí já ganhava isso, já participava, e podia fazer isso, podia fazer aquilo, participava de um Míticos Atorizantes. Inclusive, eu tenho muito carinho por aquela sessão, que foi muito especial. E eu lembro vocês pra lá e pra cá, o Igor parecia uma formiga, correndo pra lá e pra cá. Sim, e a Pri, assim, meu Deus, o que tá acontecendo? A Pri olhava pra ela, uma hora eu olhei pra ela tava com a mão na testa, assim, eu falei, meu Deus, a menina tá passando mal. Mas olha, é uma delícia fazer o Mundo dos Musicais Convida, porque a gente conversa com a produção, né, apresenta a ideia, a gente fala, a gente vai... A ideia é trazer tantas pessoas, né? E o que a gente consegue como contrapartida? Os atores conseguem conversar um pouquinho, responder umas perguntas, tirar uma foto. Né? E eles fazem isso, em contrapartida a gente traz, sei lá, 50 pessoas pra assistir a peça, sabe? Pagando. Então... É muito gostoso, sabe? Porque é o que eu falei, é o que eu mais gosto no mundo dos musicais, é isso, que é uma coisa de fã pra fã. Então... É muito gostoso, sabe? Quando a gente consegue reunir e tá todo mundo junto falando do que a gente gosta, no lugar que a gente gosta, tá entendendo? Muito bom. E a realização do meu sonho lá de transformar em uma grande Wicked Family, que é uma comunidade de pessoas. Então, eu queria juntar as pessoas, que as pessoas se conhecessem, porque eu fui conhecer as pessoas... A maioria dos musicais eu fui conhecer no finalzinho da temporada, que eu fui conhecer os outros fãs. E no Wicked foi a primeira vez que a gente conheceu desde o começo do musical, né? Isso fez muita diferença. Então eu queria fazer isso, juntar as pessoas, fazer com que as pessoas fizessem amizade entre elas e formar essa grande comunidade de fãs de musicais, que eu acredito que quando a gente junta as pessoas, a gente consegue fazer muita coisa. Então um dos musicais convidas nem é tão lucrativo assim pra gente, porque a gente ganha, sei lá, R$5, R$10 por ingresso que a gente vende. Sim. Mas assim, é um dos projetos que eu gosto muito também, porque ele reflete bem a alma do que é, pra mim, o mundo dos musicais, sabe? Essa coisa de juntar as pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta, até foi uma coisa que eu achei na época muito legal, porque quando vocês foram pra Abril, né, o podcast de vocês, a Pri veio falar comigo, que eu achei muito fofa da parte da Pri, falando, a gente quer abrir também o podcast, mas a gente não quer roubar o público de vocês, não sei o quê. Eu falei, não, imagina, pode abrir e tudo mais. E deu que vocês lançaram o quê? Eu acho que 3 episódios ou foi mais? Não lembro. Foram 3. Acho que a gente parou no
terceiro? Acho que foi o terceiro. Daí o que aconteceu? Vocês não voltam mais com o podcast de vocês? O que aconteceu? Então, aconteceu o que sempre acontece, a gente ficou sem tempo. O tempo. E o Lucas, que é o nosso editor, né, ele editava tudo, não só os vídeos, como o áudio também, né? Ele começou a ter muitas crises no trabalho, na época ele até acabou pedindo demissão daquele lugar que ele tava, enfim. Começou a ter vários problemas no trabalho, e vários problemas pessoais também dele. Ele teve, né? Pena que ele não tá aqui pra poder contar melhor, com mais detalhes, mas ele, como ele tava, assim, passando por um monte de dificuldades, a gente não conseguia... A gente até conseguiu gravar, a gente gravou mais uns 2 ou 3 episódios, mas ele não conseguia editar. E aí não saía, e aí a gente acabou engavetando e falamos, não, quando a gente tiver alguém que a gente consiga... Por isso que eu queria pagar algum editor, sabe? Porque... Olha só, vamos conversar. Não assim, tipo, tô pagando, você é obrigada a fazer. Mas assim... Eu sei que é um trabalho extremamente difícil. Eu me sinto mal de cobrar alguém, de chegar pro Lucas e falar, e aí, não vai sair? Porque eu sei que é muito difícil. Sim. Eu já me arrisquei em edição de vídeo. E eu sei que é difícil, é trabalhoso, é cansativo. Então, assim, seria muito bom se a gente tivesse... A gente tá precisando, inclusive, se alguém estiver ouvindo aí e quiser trabalhar com a gente no mundo dos musicais. É voluntário, viu, gente? É voluntário. Temos ingressos, pelo menos. A gente dá uns ingressos de vez em quando. Mas, porque esse está sendo, inclusive, nossa maior dificuldade agora, essa questão, porque é um trabalho muito especializado e muito trabalhoso, né? Nossa, como é? E assim, eu tenho uma noção, mas eu não manjo de edição de vídeo. O Lucas manja muito, então, é o trabalho dele, né? A profissão dele. Então, não tem comparação a gente postar um vídeo que ele fez, depois um vídeo que eu fiz, e vou falar, o que aconteceu aqui nesse canal? Então, a gente queria manter essa qualidade, sabe? Pra não colocar uma coisa tosca, mal feita, a gente preferiu dar um tempo, assim, fazer uma pausa. Não, que a nossa maior dificuldade mesmo é essa, né? Porque como o mundo dos musicais não é o nosso primeiro trabalho, né? O que a gente faz nas horas vagas, quando tem um tempo. Então, se eu tenho, sei lá, eu trabalho, né, na minha vida normal, entre aspas, com arquitetura. Então eu tenho que fazer os projetos do escritório, o projeto da faculdade, depois é o mundo dos musicais. Às vezes esse depois é depois de 5 dias, sabe? Assim, na semana. E aí vai passando. E o pior é que vai acumulando, né? Você trabalha, você vai lá, trabalha e hoje você não conseguiu. Aí amanhã já chegou o release do outro, e aí depois de 2 dias já tem 10 produções que vão estrear e você posta de uma, e aí você não fala, agora eu não posso postar da outra, porque aí fica aquele negócio, porque você postou dele ou não postou dele. Geralmente, assim, o momento que eu mais detesto do ano, detesto assim, entre aspas, né? Mas geralmente é tipo assim, fevereiro e março que começa as temporadas de musicais aqui, porque é muita coisa, daí é uma sobrecarga gigante. E a gente, assim, a gente quer postar sobre as coisas, a gente quer falar sobre tudo, e a gente não consegue. A gente não quer simplesmente postar o release, assim, sabe? Ctrl-C, Ctrl-V. A gente quer escrever, e pra isso tem que sentar a bunda na cadeira e ler e escrever, né? Não é Ctrl-C, Ctrl-V. Então, aí no fim acaba que vai passando. E aí depois ainda chega aquela época que tem 2 coletivas por semana. E... Teve dias que teve 2 coletivas no mesmo dia. Sim. E aí depois você tem que gravar, aí você tem que pesquisar sobre o musical, você pergunta. Aí depois que você pesquisa, isso tudo tem que ser editado, depois tem que ser postado. É trabalhoso. Mas eu cheguei num ponto, assim, de cansaço, de não conseguir acompanhar tudo, que eu, assim, eu ficava muito mal que eu não conseguia, de repente, numa coletiva, porque daí eu teria que desmarcar trabalho e tudo mais. Mas aí eu cheguei a um ponto, assim, que pra minha saúde mental, eu falei, não, tipo, não vou nessa coletiva, eu já deixei de ver musical que eu gostaria de ver, eu falei, não, eu vou começar a escolher os musicais que eu quero ver, porque se eu começar a ver tudo, eu não dou conta, porque eu sou do tipo de pessoa que eu quero assistir desde aquele pequenininho, bem pequeno ali, que ninguém tá falando sobre ele, até o do maior, de superprodução da T4F, sabe? Então, e eu não consigo acompanhar isso. Tipo, teve anos que, assim, deixei de assistir, assim, até alguns musicais meio grandes, porque eu falei, não vai rolar. Eu sei que, de repente, não vou curtir tanto, então nem vou sair de casa, vou descansar em casa. Tanto que às vezes o Rafa até manda pra gente lá no grupo, consegui, tá estreando qual? Quem pode ir assistir pra comentar?
Sim. Coisa assim, porque aí depois que ele fez esse esquema aí, que eu lembro que ele comentou comigo, não lembro qual musical que foi, amigo, que você foi assistir, que ele falou pra mim, eu preferia 1000 vezes ter assistido esse do que ter assistido um grande. Não lembro qual é, não vou citar nomes. Eu também E aí Esse é o bom? E aí ele virou pra mim e falou, não, agora a gente vai fazer isso. Aí de vez em quando ele manda lá no grupo, gente, quem de São Paulo vai assistir tal musical? Quem do Rio pode assistir tal musical tal? Sim. Porque aí não fica... Eu acho que essa é uma ideia que é legal, porque aí não fica pesado nem pra você, né, Rafa? E nem pro resto da equipe. Esse é o bom de ter uma equipe grande, assim, até, né, de colaboradores. Que nem esse final de semana, eu fui nos 2 musicais, o Cinderela e o Summer, né, que tá em cartaz agora. Aí eu falei, gente, eu vou, tá? Vou fazer uns posts lá. Aí, tipo, final de semana que vem vai outra pessoa, aí outra pessoa vai. A gente vai no Pescador Estrela, que eu fui agora também no CCBB. Tá lindo, tá lindo. Ah, eu quero muito infantil, mas tá muito lindo. Quero Vale a pena. Vale a pena. Tá fazendo propaganda aqui no meio do episódio. Mandem merchan. Tá na minha lista de musicais que eu quero ver. Eu tenho uma coisa... Eu entendo muito o que você disse, porque eu também tenho isso de querer assistir tudo. E querer acompanhar desde os pequenos até os grandes. E às vezes não dá. Nem assistir um musical, que é uma coisa relativamente fácil. Eu não consigo, quanto mais escrever sobre eles. Então, é complicado, mas eu gosto também de saber. Eu gosto de quando chega lá as premiações, eu tá sabendo do que tá acontecendo. Porque é muito ruim, chega na premiação, fala, foi indicado em 300 prêmios e eu nem sei que musical é esse, sabe? E eu gosto de estar por dentro, gosto de assistir, né? Mas realmente é complicado, é cansativo. E na verdade, assim, como site, eu acho que a gente ainda fica meio que na obrigação, né, de saber. Porque às vezes vem cada pergunta no nosso inbox, tipo, achando que a gente é produção, e aí a gente fica mal de não saber responder as coisas. Tipo, essa semana apareceu alguém lá e tô tentando comprar ingresso, tá acontecendo isso, não sei o quê. E tipo, poxa, vamos tentar ajudar, mas a gente tem que saber um pouquinho de tudo, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês recebem por inbox ou DM, essas coisas assim, uma pessoa X que grava um vídeo e fala, divulga pra mim? Isso sim! Direto! Eu recebo todo dia. Mas olha, quando eu abro e eu que vejo a mensagem, eu no máximo curto e comento, assim, tipo, pra pessoa, né? No inbox a pessoa, tipo, parabéns, não sei o que, tá muito bom. Mas não é essa parte eu não falo, né? Mas não é a nossa função aí. Uma coisa que acontece também é a gente querendo que a gente divulgue curso. No começo a gente até divulgava uns cursos. Demais. Mas aí depois eu pensei, gente, eu tô fazendo propaganda de graça pra esse povo. Aí eu comecei a falar, quando a pessoa me manda de curso, eu respondo. Então, a gente cobra tanto pra divulgar o curso. Alguns até aceitam, mas a maioria fala, não, no momento a gente não pode. Sim, é a mesma coisa. Porque uma matrícula já é um valor bom, né? Que vai ser graças a nós. Então, eu acho certíssimo mesmo. A gente começou a receber muito de curso pra divulgar também. A única coisa que a gente passou a divulgar foi durante a pandemia, mas nem de curso assim de escola mesmo. De repente, assim, um artista tá dando aula de sapateado. A gente ia lá e divulgava de graça, porque era um momento que tava todo mundo precisando de ajuda. Né? Sim, então mas por amizade, né? E a gente até abriu, na verdade, assim, teve um período ali mais complicado que toda semana, um dia da semana, a gente postava vários, sabe? Tipo, até que não tinha nada a ver, tipo, alguém tava vendendo, sei lá, bolo pra fora, sabe? A gente divulgava lá pra ajudar, sabe? Tipo, se tava assim, era uma pessoa do meio artístico, a gente divulgava sem problema nenhum. Mas aí era uma outra questão. Mas aparece muita gente querendo que a gente divulgue curso. Muito mesmo. E as pessoas vêm falar com a gente como se a gente fosse... Acho que deve acontecer com vocês também. Como se a gente fosse a produtora, né? Tipo, eu queria levar o espetáculo de vocês pra minha empresa. Quanto que vocês cobram? Então, o espetáculo não é nosso. E vocês não têm o detalhe que eu acho que é por causa do nosso nome, Musical Cast. Eles acham que é um lugar de casting. Eu não acredito que vocês recebem DM pedindo vaga em elenco. Nossa. A gente recebe muito currículo, a gente recebe, tipo, perguntando, quando que vai abrir a audição, vocês vão avisar a gente da audição, não sei o quê. Tipo, eles acham que a gente é uma empresa de casting. Sim. Tem esse detalhe por causa do nosso nome. Ai, que engraçado. É complicado.
Gente, mas a gente tá se prolongando bastante, ainda quero fazer a parte surpresa com vocês. Ai, que meu eu tô- Deus. Parte surpresa! Vocês não pedem pra Porque esperar. assim, Porque assim, o Musical Cast ele é bem conhecido pelos nossos games. A gente tem 300 mil games, que até eu não sei mais quantos games que a gente tem. E a gente vai fazer uma rodada de 2 games com vocês, tipo de 2 jogos, tá? Legal. Um dos jogos que foi o primeiro jogo que eu inventei no Musical Cast, que é a brincadeira dos musicais. Ou seja, eu vou dar um tema pra vocês e vocês vão ter que me falar um musical com aquele tema. Tipo, tem que ter alguma coisa na história, alguma coisa, Meu vocês vão ter que Deus. falar daquele tema. Adoro essa pressão, adoro Ai, essa gente, pressão. olha, eu vou falar, o cozinho fica trancado de uma maneira, mas depois quando você ganha, é maravilhoso. E você se diverte. Ai, eu sincero. O Rô é mais nerd de musicais, acho que ele vai ganhar. O Rô sabe Mas eu tudo sou horrível também. sob pressão. Esse aqui é um pouquinho mais difícil. O segundo que a gente vai fazer vai ser um pouco mais tranquilo. Mas vamos lá, eu vou dar um tema pra vocês vão ter que me falar um musical com esse tema. E eu vou contar o ponto. Tá bom. Tá. Então, quem eu ouvir primeiro, se de repente vocês falarem com o mesmo ponto, eu ouvi primeiro, eu dou ponto pra quem ouvir primeiro, tá bom? Ah, Mas tá. assim, Então, peraí. O Rafa fala o tema, e aí quem fala gente- primeiro. Daí quem pode falar primeiro, quem souber pode falar. Daí não pode repetir, ó. Lógico, né? Mas os 3 tem que falar um, né? Sim, você tem que Isso. falar um. Tá bom. E aí acontece às vezes de vocês falarem o mesmo, é quem eu ouvir primeiro, que aí passa na frente. Tá bom. Beleza. Mas assim, também, aquela coisa, se não souber também, é só uma brincadeira. Tá tudo bem. É, gente, não tá valendo patrocínio do iFood. A gente já fez sorteio de pizza já num jogo, mas não vai rolar sorteio de pizza. Isso aqui. Mas vamos lá, então. Vai, Olha, eu vamos. quero que vocês falem um musical que tem uma cena de sexo. Despertar da Rent. Primavera? Despertar Ok, da Despertar Primavera, da Primavera, ok. Rent. Rent, ok. Se eu fosse você, o musical tem... Se fosse musical, tá, Se eu ok. fosse você, ok. Nossa, eu achei que você ia falar Wicked. A clássica sexo na é verdade. floresta. Mas eu não lembrei. É porque essa do Se Eu Fosse Você é bem mais explícito. O Wicked é meio que passa despercebido. É, Wicked é implícito ali. Sim. O Wicked é só nas entrelinhas. Lias, exato. Vamos lá. Isso aqui é um pouquinho mais difícil. Um musical que tenha uma música com outra língua no meio que não seja inglês ou português. Cabaré. Ah, Noviça Rebelde. Cabaré tem alemão. Cabaré. Nossa, vocês são Noviça, rápidos. qual que a Pri falou que eu não entendi? Last 5 The Years. Last 5 Years. Last 5 Years, ok. Eu não ok. sei. Nossa, gente. Ai, gente, vocês são muito rápidos. Ai, que é nerd. Daria pra fazer o jogo inteiro com você. A gente vai convidar vocês pra jogar daí o jogo inteiro com O episódio inteiro só disso. Eba! Ai, Vamos mas lá, aí então. é umas perguntas cabreiras, que a gente pegou assim, mais tranquilinho, mais facinho. Sim. Tem umas que você fica tipo, acho que não tem. Vamos lá. Agora eu quero que vocês me digam um musical com um vilão muito cruel. Aquele que a gente não tem o prazer de gostar. Pequena Sereia? Não, Ok. Ok. é bem cruel, Vilão mas... muito cruel. Vilão muito A cruel. Bela e Fera. Muito, muito. Tá. Ok. É. Vou pensar no seu caso. Eu vou Também, tudo Ó, tem possível. vilão melhor. Eu vou deixar um meio ponto. Deixa eu Se você pensar em outro, eu te dou o ponto inteiro. O Corcunda de Notre Dame serve? Melhorou? Melhorou. tá tudo bem. Tá, tudo bem. Eu perdoo porque o Frollo é um filho da puta mesmo. Ai, gente, agora eu tô pensando aqui em alguém bem Tempo. nível hard, assim, sabe? Olha o tempo na tela. Ai, calma, um vilão muito cruel. Ai, meu Deus, um vilão. Onde que tem vilão em musical? Musical é só amor. Ai, meu Deus, pera, calma, achei pra Disney. Adoro quando isso acontece. Aladdin! O Jafar do Aladdin, ele é mau, ok. vai. ele é Vou ruim, considerar. Vou considerar. Vocês com esses vilões aí da Disney é muito fácil. Agora Pois vamos é, fazer eu tentei ir pra um outro categoria lado. bônus. Belão, que todo mundo odeia, mas não é da Não Disney. Aí se complica. Eu fiquei pensando aqui, ia ser legal se a gente fizesse um game pra disputar entre veículos, tipo de musical, tipo chamar Mundos Musicais, Nossa. Roda e Meme. Já pensou? Nossa, ia ser muito legal. Vamos fazer. Ai, eu amei Sim, essa vamos. batalha. Vamos. Olimpíadas dos musicais. Ó, tá nascendo aqui legal. agora pra gente fazer Ca- esse feat aí, hein? Essa batalha. Cada equipe escolhe uma pessoa pra participar do game, que daí vai ser contra os veículos. Ai, amei. Ah, E nossa, aí vai tem ser que o ter um máximo. moderador. Certeza. Eu vou cobrar esse episódio.
Eu também vou comprar. E agita os outros veículos, hein, gente? Com Vamos certeza. agitar. Tá todo Vamos mundo editar, tá convidado. bom, deixa com nós. O Musicalcast não é meu, mas tô convidando. Adoro. Vamos lá. A gente vai passar agora, isso aqui só foi um pouquinho. A gente convida vocês pra jogar o jogo de verdade. Vamos passar pra um outro agora, que é a roleta dos musicais. Não me pergunte por que eu dei esse nome de roleta dos musicais, porque na verdade a gente jogar uma moeda. A moeda, eu tenho uma moeda virtual. O que a gente vai fazer? Eu vou falar um musical que vocês conhecem, e eu vou jogar uma moeda virtual. Se cair cara, vocês vão ter que falar uma coisa boa uma coisa boa do musical. Se cair coroa, vocês vão ter que falar uma coisa ruim do musical. Qual que é a graça desse musical? Porque de repente pode ser um musical que você ama, tipo Wicked, ela tem que falar uma coisa ruim de Wicked. Então ela vai ter que achar uma coisa ruim de Wicked pra falar. O que é de ruim? Ele quer polêmica, vocês estão percebendo. Mas de repente vai cair tudo coroa. Então acontece, gente. Tá boa. Vamos lá. Atenção que vai começar a rodada da roleta dos musicais. O primeiro musical que vocês vão ter que falar de uma coisa boa ou ruim, vou jogar a moeda aqui, vai ser Hamilton. Ok? Então vamos lá. Eu vou jogar moeda e caiu... caiu Heads, que é, né, cara, então vocês vão falar um ponto positivo, tá fácil. Vamos lá, quem quer começar a falar um ponto positivo de Hamilton? Ponto positivo. Eu acho que foi um musical, assim, revolucionário. Abriu novas perspectivas do que pode ser um musical, sabe? Pra mim é a proposta dele, que é justamente a escolha do elenco. Pra mim é isso, sabe? Que é o que torna ele mais único, assim. Essas pessoas improváveis, entre aspas, fazendo esses papéis, sabe? Que é a premissa, assim, do musical, né? Eu acho que isso é um ponto muito positivo. Muito bem. Você, nossa, a gente falou uma coisa. Pra mim, eu acho que pode ser qualquer coisa relacionada a Hamilton. Sim, qualquer coisa. Uma coisa positiva que você acha no musical. Pra mim, um ponto positivo foi ele ter sido lançado como vídeo tão pouco tempo depois da estreia na Broadway, possibilitando que o mundo inteiro... ele nem estreou, acho que ele só estreou nos Estados Unidos e em Londres... E o mundo inteiro pode ver a produção original dele, inclusive com os atores originais. Eu acho isso maravilhoso. Sim. Façam mais isso. Ai, gente, eu faço que todos os musicais façam isso. Por favor, as minhas. Arrasou, meu Deus. Vamos lá. Agora o próximo musical que a gente vai falar vai ser de Annie. Ok, deixa eu jogar a moeda aqui. Quero polêmicas. E vocês vão ter... e você caiu coroa, vocês vão ter que falar uma coisa ruim de Annie. Quero polêmicas. Uma coisa ruim Podem começar. de Annie. Tipo a própria Annie, que é chata pra caralho. Não, eu amo Annie. Eu acho que... Eu não sei, é um detalhe, mas pra mim, eu achei que algumas músicas, assim, são meio... Por ser cantado por muitas meninas, crianças, tem um timbre, assim, que às vezes me dá uma incomodada, assim, tipo... Sim. Sabe? Excelente ponto. Concordo. Pra mim, acho que foi o fato deles não terem liberado a visão que o Miguel Falabella tinha tido de fazer com o Cobra, a produção brasileira. E aí, lá nos Estados Unidos, eles não liberaram pra fazer isso. E aí, Sério? Como assim, o Cobra é artista? Nossa, eu não sabia dessa história, não. Peraí, Rô, libera essa história aí pra gente. Eu também não sabia. Não, gente, foi anunciado isso. Que o Cobra ia... Peraí, não, agora eu vou procurar pra ver se eu não tô falando besteira. Aí vocês cortam se N Cobra. Calma aí, eu não estou do Amaral na Madrinha Embriagada? Desculpa, eu não ouvi. Tipo a Tarsila do Amaral na Madrinha Embriagada? Isso mesmo. Criada pelo grafiteiro Cobra. Nossa, saiu mesmo. Não sabia. E ele ia ser... E todo o visual, assim, de N ia ser feito pelo Cobra, algo assim. Gente, e eles Cobra não tão liberaram? famoso no mundo. Pois é, e a MTI, não sei se foi a MTI, acho que foi a MTI, eles não liberaram. Porque aí o Miguel Falabella ia ter que adaptar um pouco o texto, eles falaram, não pode. E eu achei que besteira! Pois, tanto que N tanto que mesmo aqui no Brasil ficou com o presidente Roosevelt, não sei o que lá. Sim. Nossa, eu não sabia disso. Pois é. Eu também não fazia ideia. Isso é interessantíssimo. Nossa, curiosidades.
nesse episódio não esperava. Rodrigo também é cultura. O meu ponto negativo é que aquela música dos mendigos de Nova York é um porre, meu Deus do céu, o número chato aquele. Não consigo ouvir no CD, e tem música que você ouvindo, você não consegue ouvir, sabe? Tipo, por exemplo, Chiquitita do Mamma Mia, eu não consigo ouvir a música. Agora, assistir a cena é diferente, eu adoro assistir a cena. E esse do Wayne é a mesma coisa, não. Nem ouvindo, nem assistindo, não se salva. Pra mim, esse é o meu ponto negativo. Eu nem lembro dessa cena, pra você ver como ela era importante. Tá vendo? Seu cérebro fez aquela cena que todo mundo ia fazer xixi, sabe? Que não dá tempo de ir antes. Aí vamos no banheiro. Exatamente. Não, você é logo no começo. Não. Você no começo. As pessoas chegam atrasadas. Chegam depois dessa cena, por isso. Tá valendo. Acho que é logo depois de Tomorrow. É logo depois, no começo ainda, Vamos lá, pra gente finalizar aqui o último musical, daí a gente vai encerrar. Que vai ser o musical Dear Evan Hansen. Não. Olha só. Ai. Ixi, é verdade, é pré-fanzona do Dear Evan Hansen. Aí, Pri, pra vocês vão ter que falar uma coisa ruim do musical. Ponto negativo. Eu quero saber polêmicas. Mandem. Ruim. Aquela cena do Evan conversando com o pai do Connor. A música. Não, mas isso é categoria geral. Ninguém gosta dessa cena. É uma coisa ruim. Mas é um ponto que ela não gosta. Eu dei graças a Deus que tiraram essa cena do filme, porque o sininha chata. É a música que nem o Igor falou, eu não gostava nem de ver a cena, nem de ouvir a música. Tipo, pulava. Porque, sem condições, muito chato. Concordo em gênero, número e grau. E vocês, meninos? Olha, eu posso falar de um outro aspecto, um ponto negativo, porque quando eu fui viajar pra Nova York, eu não assisti Dear Evan Hansen, e eu me arrependo disso até hoje. Eu acho um ponto negativo. Eu tô tentando desvincular porque eu não conheço. Não, isso aí não é um ponto negativo. Gente, eu tô esperando o filme estrear pra conhecer, porque eu não conheço. Tá. Eu não sei dizer, então, sabe? Porque eu um ponto negativo é que o ingresso é caro na Broadway. Pronto. Isso, pronto. Ótimo ponto negativo. Sim. Arrasou, obrigado. Muito bem. E você, Rodrigo? Eu acho que pra mim a trilha dele, eu acho que ela é muito... Como eu posso dizer? Ela é muito... Parece que toda música eles tentaram fazer uma música que fosse tocar na rádio, sabe? Tipo um single, né? Sim, tipo... isso, exatamente. Parece que toda música é um single. Também acho. Eu acho que poderia ser mais natural, nada, sabe? Porque 2 dias atrás você tava enaltecendo Waving Through a Window, mas não vem, eu não. Acho que isso que faz o musical ser bom. Não tô falando que é ruim. Eu acho que isso que é um ponto positivo do musical pra mim. Mas eu enfim, também acho que foi uma maneira de mostrar o musical, tocar musical na rádio. Eu também acho. Mas não toca. Mas eu entendo, Mas não toca. Mas eu entendo, mas... Mas enfim, esse foi só um pouquinho dos nossos 2 games com vocês. Só pra gente descontrair no final. Foi muito legal, gostei. Eu adorei. Gente, mas assim, voltem mais vezes. Gente, por favor, vocês são sempre bem-vindos porque vocês me adotaram. Como diz o Lucas, que adora postar meme, falou assim, quando você volta no Musicalcast? Quando me convidarem. Um beijo pro Musicalcast. Ou seja, tipo, as portas estão abertas, o convite tá sempre pra vocês. Gente. Vamos fazer um game com vocês, vamos fazer em breve. Completinho, hein, ó. Nós vamos comprar aqui um negócio completo, ó. E aí, vamos fazer acontecer aquela ideia dos sites contra sites. Acho que vai ser muito legal. Sim, vamos fazer isso aí, sim. Mas, gente, obrigado de coração por vocês participarem aqui. Foi ótimo, adoro o trabalho de vocês. Igual eu falei, vocês são super importantes aqui pro teatro musical. Principalmente aqui em São Paulo, né? Porque tá todo mundo aqui em São Paulo, então, né? Eu acho que tá fazendo um bom trabalho de divulgação, né? É isso aí. E vamos ver se a gente continua aí mais 5 anos. Vai dar. Gente, muito obrigada por vocês terem participado. Eu conheço vocês, eu sei o trabalho que vocês fazem por trás. Vocês são umas pessoas muito queridas, muito responsáveis. Então eu só tenho a agradecer por vocês terem topado participar dessa com a gente também. Sim. Poxa, a gente que agradece o convite, de verdade. Isso aqui veio pra mostrar também que não existe rixa entre sites de teatro musical, gente. Será? Olha, eu acho que não. Diga por você.
Será? Ai, uma vez, pelo menos entre nós, não. Sabe? Não, Eu Não, acho entre que- nós não, nunca teve. Nós não. E eu fiquei muito feliz pelo convite, porque eu gosto também. Esse é outro sonho que eu tinha desde o começo, de unir assim, os veículos, porque, como eu disse, eu acho que quando as pessoas se unem, coisas boas saem, sabe? E que legal que a gente conseguiu fazer essa parceria. Também quero um dia convidar vocês para alguma coisa lá nos musicais. Não vou prometer agora, porque não sei como vai ficar, mas um dia, prometo que um dia, quando a gente estiver mais organizado, a gente vai chamar também. Espero que vocês participem. Ou seja, volta com o podcast. É. Volta com o podcast, a gente participa. E porque eu gosto muito também do trabalho de vocês. Eu acho legal vocês terem essa coisa dessa visão mais adulta, digamos assim, dos musicais, né? Tipo, ser a old generation dos musicais. Old generation. Mas é legal, a gente precisa ter essa referência também, sabe? Não dá pra gente ficar só a geração Wicked Family falando. A gente precisa conhecer mais sobre musicais. Às vezes eu fico ouvindo os programas e falo, gente, eu não faço ideia de que musical é esse que eles estão falando. Tipo, sabe? E eles falam vocês falam com propriedade que eu falo, meu Deus, eu me sinto meio burra às vezes, sabe? Tipo, gente, eu não conheço esse musical. Mas a gente tá aqui pra mostrar. Mas isso é pra importante. vocês, mas isso isso é é importante. importante. Passar informação. Exato. Mas isso aí, o Musical Cast nasceu pra querer, tipo, passar informação pras pessoas. Eu sempre falo isso. Então, tipo, por isso que às vezes a gente acaba não falando muito de musical, tipo, esses mais famosos, todo mundo conhece, porque eu acho que não precisa mais. A gente quer falar de musicais que as pessoas não conhecem. Exatamente, Né? Então, isso é essa muito legal. é o ponto. Mas é isso, gente. De novo, obrigado. E vocês voltam em breve, espero. Já que vocês não estão com podcast, vocês voltam aqui pro nosso podcast. É isso bom? aí. Deixado. Gente, muito obrigada. Eu amo vocês, Então, ó, seus Linda, nossa parceira. E lembrando que nossas redes sociais, todas as coisas estão aqui na descrição, tá? É só vocês acessarem. Lembre do nosso Catarse, dá uma olhadinha no site do Catarse e ajudem nós se vocês conseguirem, tá bom? E é isso, gente. Beijos e abraços, até o próximo episódio. beijo, até mais, gente. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado Obrigada. pelo convite. Tchau. Sigam o mundo dos musicais. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.